Olá, aqui é Emerson Sales. Estamos aí no mês de setembro, ano 2020, e hoje eu quero falar sobre a história de Abrantes, uma das vilas mais antigas do Brasil, comemorando este ano 462 anos, fundada em 1558 pelos jesuítas, sob a responsabilidade dos padres João Gonçalves e Antônio Rodrigues. A aldeia do Divino Espírito Santo, como foi denominada na época, ficou situada em uma antiga aldeia indígena dos Tupinambás, às margens do rio Joanes, se tornando o ponto de ligação entre o centro de Salvador e as missões do sertão. No período entre o fim de 1758 e início de 1759, depois de atividades bicentenárias, os missionários jesuítas foram expulsos do Brasil pela política reformadora do Marquês de Pombal, por provisão do Conselho Ultramarino, Alvará Régio, de 27 de setembro, grave essa data, de 1758, a aldeia foi elevada à categoria de vila e recebeu o nome de Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes, sendo instalada no dia 8 do mês seguinte. Sua respectiva planta foi levantada pelo Dr. João Ferreira de Bittencourt Sá em 1759. E aqui a gente vê um projetinho aqui da Abrantes do passado. Na parte superior aí você vê o desenho da igreja católica com a Casa da Câmara, mais abaixo o cruzeiro e também a estaca, o pelourinho, né? Lugar de castigo, essa imagem aí maravilhosa da nossa história. Bem, em 15 de abril de 1848, em 15 de abril de 1846, em virtude da Resolução Provincial 241, Abrantes foi suprimido pela criação da Vila de Mata de São João. O município foi restaurado em 3 de julho de 1848 pela Resolução número 310, com território desmembrado de Mata de São João. A reinstalação da Intendência Municipal de Abrantes se deu em 10 de janeiro de 1849, com a designação de Vila de Nova Abrantes. A primeira composição administrativa municipal de Abrantes abrangia os distritos de Abrantes, sede, São Bento de Monte Gordo, que hoje é Monte Gordo, e Santa Amaro de Pitanga, hoje o município de Lauro de Freitas. Veja que Santa Amaro de Pitanga, antes de Lauro de Freitas, já fez parte da composição do antigo município de Abrantes. Isso até 32, se não me falha a memória, eu vou ver aqui, já a gente vai falar. A Lei Municipal de 22 de março de 1920 criou o Distrito de Camaçari. Aqui começa a história de Camaçari. 22 de março de 1920, quando o Distrito de Camaçari, com território desmembrado de Abrantes, criação essa confirmada pela Lei Estadual 1422, de 4 de agosto desse mesmo ano. A Lei Estadual de número 1809, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma cópia aqui do Diário Oficial do Estado, de 28 de julho de 1925, modificou-lhe a denominação para Montenegro, em homenagem ao desembargador Tomás Garcês Paranhos Montenegro, e transferiu a sede para o Arraial de Camaçari, elevado à categoria de vila. Veja que em 1920 o Arraial foi elevado à categoria de vila, né, o Arraial de Camaçari, e em 1925 Abrantes deixa de ser município e cria aí o município de Monte Gordo, em homenagem ao desembargador Tomás Garcês Paranhos Montenegro. Aliás, criou o município de Montenegro, né, Montenegro, não Monte Gordo, em homenagem ao desembargador. Aqui embaixo, em 1932, eu estava falando da composição de Santa Amaro de Pitanga, que hoje é Lauro de Freitas, passou a pertencer a Salvador. Santa Amaro de Pitanga pertencia à composição do antigo município de Abrantes, e em 1932 passou a pertencer a Salvador, até a sua emancipação em 1962, quando passou a denominar-se Lauro de Freitas, em homenagem ao político baiano Lauro Farane Pereira de Freitas, em razão da Lei Orgânica Federal número 311, de 2 de março de 1938,
e pelas leis estaduais de números 10.724, de 30 de março de 1938 e 11.089, de 30 de novembro desse mesmo ano, o município de Montenegro passou a denominar-se Camaçari e escrevia assim, né, com 2 S no lugar do C cedilha, constituindo-se dos distritos de Camaçari Sede, Abrantes e Monte Gordo, incluindo aí os povoados de Parafuso e Dias Dávila, que foi elevado à categoria de distrito de Camaçari em 1953, com a Lei 628, de 3 de dezembro desse mesmo ano. Em 1957, estimava-se uma população de 4.300 habitantes, caracterizou-se como a principal cidade de veraneio da região pela excelência de suas águas minerais. A separação do distrito de Dias Dávila, transformado em município, segundo a lei estadual número 4.404, ocorreu em 25 de fevereiro de 1985. Inclusive, nesse ano, Abrantes quase seria emancipada aí, mas com as manobras de políticos da época, emanciparam Dias Dávila. Assim, quando Dias Dávila foi emancipado, reduzindo a área de Camaçari para 773 quilômetros quadrados. A fonte é do jornal Folha Subúrbio. Aqui você vê a imagem da Igreja da Matriz, antigamente, com a sua Casa da Câmara. Essa Casa da Câmara foi demolida criminalmente na década de 40, por briga de políticos. Cogitou-se o retorno da sede do município de Camaçari para Abrantes e mandaram derrubar criminalmente essa Casa da Câmara. Bem, nos princípios do ano de 1578, chegou à Bahia o novo governador-geral, Lourenço da Veiga, que imediatamente, em companhia de Anchieta e dos padres Vicente Rodrigues Gaspar Lourenço, foi em visita à aldeia do Espírito Santo, que estava a cargo da Companhia de Jesus. Naturalmente, se Anchieta veio a Abrantes com o governador-geral visitar a população que já estava a cargo da Companhia de Jesus, ali já existia a igreja, a casa de jesuítas e muitos moradores. A área escolhida para a primeira invasão do inimigo foi a costa da Bahia, por ser mais próxima às grandes plantações de cana-de-açúcar do Recôncavo e por ser sede do governo espanhol. Em 1624, os holandeses invadiram Salvador, prenderam o governador Mendonça Furtado e dominaram a capital. Dom Marcos Teixeira, bispo e herói, veio para Abrantes, instalou o governo e conseguiu expulsar os invasores, falecendo antes de terminar a luta às margens do Rio Vermelho. Aqui eu tenho um recorte do livro Abrantes, Berço da Civilização Brasileira, de Eduardo Cavalcante, onde diz o seguinte: quando assumiu o poder o 12º governador Diogo de Mendonça Furtado, que governou até 10 de março de 1624, quando foi preso com mais 13 membros do governo pelos holandeses que invadiram a Bahia, remetendo-os para a Holanda, época em que Abrantes serviu de sede do governo brasileiro, quando na sua Casa da Câmara, que eu mostrei a imagem agora há pouco, né, que foi demolida na década de 40, instalou-se a junta que dirigiu a defesa do país. Veja que Abrantes já foi sede do governo brasileiro e defendeu o país. Imagine, competia substituir o governador aprisionado pelas vias de sucessão a Matias de Albuquerque, que então governava Pernambuco, e foi o 13º governador, Matias de Albuquerque, que não tomou posse, passando a governar como capitão-mor do Recôncavo, instalados em Abrantes. Na Casa da Câmara, uma junta chefiada por Dom Marcos Teixeira. Aqui em outro recorte do livro Abrantes, Berço da Civilização Brasileira, diz o seguinte: Dom Francisco de Moura Rolim, no dia 3 de dezembro de 1624, ainda em Abrantes, vindo ele nomeado pelo rei como patente de capitão-mor do Recôncavo, governando até 6 de outubro de 1626, quando foi substituído, falecendo e sendo sepultado em Abrantes. Então temos aqui em Abrantes um governador-geral sepultado, viu? O 15º governador foi Diogo Luiz de Oliveira, conde de Miranda, que governou até os fins de 1635, quando foi substituído pelo 16º governador Pedro da Silva, que foi chamado Duro,
depois conde de São Lourenço, que tomou posse em fins de 1635 e governou até 20 de janeiro de 1639, quando passou o governo ao 17º governador, que foi Dom Fernando de Mascarenhas, conde da Torre, que governou até 7 de janeiro de 1640, quando partiu de Salvador, comandando a frota que teve os tristes dias que ficaram na história, dia 12, 13 e 17, ficando em seu lugar, interinamente, Dom Vasco de Mascarenhas, conde de Óbitos, que permaneceu no governo até vir o 18º governador, Dom Jorge de Mascarenhas, Marquês de Montalvão, primeiro vice-rei do Brasil. Tomou posse a 6 de junho de 1640, foi preso em 15 de abril de 1641 e deposto em seguida, sendo em 5 de junho carregado de ferros, remetido a Lisboa, sob a vigilância do inimigo Figadal Luiz Teles da Silva. Bem, aqui eu tenho uma cópia do Diário Oficial do Estado da Bahia. Eu falei sobre a Lei 1809, de 28 de julho de 1925, que levou à categoria de vila o Arraial de Camaçari, né, como uma preparação já para tirar de Abrantes a sede do município. Abrantes, que foi um município aqui da Bahia até 1925. E a prova está aqui, ó. É uma cópia do Diário Oficial do Estado da Bahia, uma relação dos balancetes municipais referente ao mês de maio de 1925, enviado ao governador. Aqui o penúltimo nome a gente pode comprovar, Abrantes, fazendo parte aí dos municípios da Bahia. Mais uma vez, a Igreja da Matriz, a histórica Igreja da Matriz, com mais de 400 anos, com a sua Casa da Câmara, que lamentavelmente foi demolida aí na década de 40 por conta de briga política, e cogitou-se o retorno da sede do município de Camaçari para Abrantes. Aqui o que restou da Casa da Câmara, essas grades da cadeia que ficava dentro da Casa da Câmara, essas grades aí, por sinal, bastante reforçadas, né? Elas estão na Igreja da Matriz, se não me falha a memória, no Salão Paroquial. Aqui a gente vê algumas imagens já dos festejos do dia 28 de setembro, dia de Abrantes, aqui no início da década de 70, mais algumas imagens aí da festa cívica. E aqui a prova que o dia 28 de setembro ele foi instituído como o Dia de Abrantes e não uma data comemorativa da emancipação política de Camaçari. Então vamos lá. No dia 21 de setembro de 1945, com a finalidade de enaltecer o passado glorioso de Abrantes, tirando do esquecimento e fazendo justiça perante a história, o autor do livro Abrantes, berço da civilização brasileira, Eduardo Cavalcante, reunindo amigos, fundou em Camaçari o Grêmio Litero-Musical Marquês de Abrantes. Esta sociedade passou a comemorar o Dia de Abrantes no primeiro domingo após o dia 21 de setembro, com festas cívicas e encontros de intelectuais da capital e das cidades vizinhas, trazendo cada um a sua contribuição nos conhecimentos sobre o passado da velha povoação ou população do Divino Espírito Santo. No dia 29 de setembro de 1957, o prefeito de Camaçari, José Evaristo de Souza, recebendo o reflexo do entusiasmo reinante na população do município, levou à Câmara a mensagem, instituindo oficialmente o Dia de Abrantes, cuja lei tomou o número 53 e tinha o seguinte teor: Lei número 53 institui o Dia de Abrantes no município de Camaçari. O povo de Camaçari, por seus vereadores, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o dia dedicado aos festejos cívicos em homenagem a Abrantes, a comemorar-se no primeiro domingo após o dia 28 de setembro de cada ano. Artigo 2º, na data acima prevista, a municipalidade, por intermédio dos seus poderes legislativo e executivo, promoverá as festas comemorativas aos feitos históricos de Abrantes e não a emancipação de Camaçari, né?
através de festividades públicas e será considerado feriado municipal. Artigo 3º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir o necessário crédito até o limite de, na época, 5.000 cruzeiros para atender às despesas decorrentes. Sala das Sessões, em 29 de setembro de 1957, assinaram a lei, além do prefeito, José Evaristo de Souza, Nilo Altamirano Lopes, secretário, vereadores Moacir Fernandes de Oliveira, presidente da Câmara, Manuel Norberto Machado Lorival Fernandes Rodrigues, Salustiano Santiano de Souza e Nilza Lemos Pinheiro. A partir da criação do Dia de Abrantes, os festejos cívicos passaram a ser feitos no dia 28 de setembro, dia em que o Brasil foi dividido em capitanias, sendo este dia feriado municipal, levando às ruas o entusiasmo popular com a colaboração de professores, estudantes, autoridades e empresários que facilitavam a participação dos seus operários, dando assim mais brilhantismo à festa. Bem, aqui a gente vê o brasão de Abrantes, do lado esquerdo o índio, segurando o estandarte aqui, a bandeira do Cristo crucificado, do lado direito um soldado com a bandeira, o estandarte de Santo Antônio, um soldado aí de Dom Teixeira, do Dom Marcos Teixeira. Aqui no livro Abrantes, Berço da Civilização Brasileira, você encontra o significado do brasão de armas de Vila de Abrantes. Também, no mesmo livro, tem o hino de Abrantes, a composição aí do Eduardo Cavalcante, em 9 de setembro de 1973, um hino de Abrantes aí também. Aqui a gente já vê alguns abrantenses fazendo uma viagem aí, promovida pelo Padre João, que pegava, os abrantenses na época eram muito unidos, e o Padre João pegava, fazia algumas viagens para eles conhecerem, outras regiões, outros estados. A gente pode ver aqui na placa Petrolândia, a 42 quilômetros, Recife, Maceió. Então o Padre João fez muitas viagens, levaram eles para Paulo Afonso, aqui na Bahia também, Foram várias viagens com os abrantenses aí. Bem, aqui a gente vê o antigo campo da Matriz, na década de 70, final da década de 60 para o início de 70, alguns abrantenses aí batendo velho baba no campo da Matriz, que hoje é a praça. Aqui a freira holandesa Laurência, na dificuldade de transporte no final da década de 60 para o início da década de 70, não tinha como as mães ganharem suas crianças em Salvador, a dificuldade de transporte era intensa, e aí o Padre João trouxe a freira holandesa Laurência. Inclusive ela fez o parto da minha mãe, que eu nasci em casa, tive esse prazer de fazer parte dessa história aí. E além de ela realizar vários partos na comunidade, ela fez o curso de parteiras, promovido pela Paróquia do Divino Espírito Santo, através do Padre João, aí, no ano de 1970 e também em 1971. Ela fez o curso de parteiras aqui. Muitas mulheres se tornaram parteiras aqui em Abrantes, inclusive a minha mãe, Eleusina Nazaré dos Santos, minha saudosa mãe, que já é falecida. Aqui a gente vê a Igreja da Matriz sem a Casa da Câmara, isso aqui na década de 70. Ali na frente a gente vê um palanque, tem alguns políticos ali, alguns intelectuais, talvez ali um comitê político, um comício, um comício político ou desfile de Abrantes, não possa ser. A gente vê isso aí, foi na década de 70. Aqui, alguns abrantenses, da direita para a esquerda, o Lázaro, conhecido como Lazinho, tocava cavaquinho aí, o irmão dele, Inácio Duarte, mais para frente o Pedro do 20 e a esposa de Lázaro, Lazinho, a professora Railda. Ao fundo, a gente vê a Igreja da Matriz sendo reformada, promovida aí pelo Padre João e também os abrantenses, que eram muito unidos na época aí. Bem, aqui a gente vê a Igreja da Matriz nos dias de hoje, na 2020, ela está dessa forma aí. Igreja uma igreja histórica, inclusive ela é mais antiga
do que a igreja do Senhor do Bonfim, aqui da Bahia, a igreja famosa do Senhor do Bonfim. A igreja de Abrantes, ela é mais antiga ainda, hein? Aqui a fonte do Buraquinho, que hoje precisa ser revitalizada. Fonte do Buraquinho, que tem origem indígena, o nome real é este, né? Fonte do Buraquinho, matou a sede de vários abrantenses, de muitos abrantenses. Na década de 80 aconteceu uma forte seca aqui, e se não fosse a fonte do Buraquinho, misericórdia, né? A fonte do Buraquinho tem muita história aqui em Abrantes e precisa ser valorizada, colocar aí como um ponto turístico da nossa região. O bairro de Fonte da Caixa que tinha uma fonte com uma caixa de madeira, por isso o nome Fonte da Caixa. Aqui no início, né, da criação dele, do Fonte da Caixa, essa foto aqui tirada de cima das dunas. O Morro da Cruz, a tradição católica, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, a procissão saía aí da igreja da matriz, da igreja católica, em direção ao Morro da Cruz. Aqui uma foto mais antiga dele, né? Uma foto mais antiga. E eu não sei por que a igreja católica deixou essa tradição de lado. Seria interessante voltar aí com essa tradição da procissão do Morro da Cruz, que sai da igreja da matriz na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, até o Morro da Cruz. Beleza? Vamos seguir em frente aqui. Você vê o campo da matriz na década de 80. Alguns abrantenses aí disputando o campeonato de futebol amador de Abrantes. E lá ao fundo, a Sociedade Progresso de Abrantes, a primeira associação do município de Camaçari, fundada em 24 de agosto de 1967. Essa imagem aqui é uma imagem histórica. Foi o último jogo do campo da matriz, antes de se tornar praça, né, de colocar o tapumes ao redor no dia seguinte e começar a construção da atual Praça da Matriz. Aqui a gente vê algumas pessoas que já são falecidas aí, deixaram muita saudade, muitos abrantenses aqui. Inclusive tem aqui meu pai, seu Carlito, João Clima, Biú, Mirto Branco, muita gente boa aqui, Pedro do Vinte, pessoas maravilhosas aí que ficaram na história de Abrantes. Então, logo após esse jogo aí, que aconteceu, né, dos abrantenses contra o pessoal da ADAB, foi posto aí ao redor do campo da Matriz, tapumes, e começou o início dessa praça aí, a Praça da Matriz, a praça histórica de Abrantes. Muitas histórias aí, também a aldeia Tupinambá, antigo cemitério dos índios, onde tem a igreja da Matriz. Beleza? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por escutar e assistir a nossa história. Lembrando que o livro que eu usei como fonte foi o livro Abrantes, Berço da Civilização Brasileira, do saudoso, já falecido Eduardo Cavalcante Silva, um grande defensor da história de Abrantes. Hoje temos aí o seu filho, Márcio Caçulinha, desculpa, ele mora ali no jornal Folha Subúrbio, em Camaçari, e continua fazendo esse trabalho, esse papel maravilhoso de defender a história de Abrantes. Inclusive, ele tem livros disponíveis para você adquirir. Abrantes, Berço da Civilização Brasileira. Forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar nesse documentário História de Abrantes.